Olá, boa tarde. O Ministério de Minas e Energia deve anunciar ainda nesta semana se retomará ou não o horário de verão. O longo período de estiagem no segundo semestre deste ano deve ter impacto na decisão. Eu vou trazer uma polêmica aqui agora. Você é do time que adora ou detesta o horário de verão? Eu acho que eu sou contra. Não economiza nada, nada. Porque a gente vai usar o chuveiro, o banheiro, tudo do mesmo jeito. A energia vai continuar a mesma coisa. Eu acho que é mentira esse trem aí. Eu sou a favor, porque apesar da gente sair mais cedo, é mais vantajoso na hora que a gente vai embora e tal. E a gente tem uma noite de mais descanso, na minha opinião. Eu sou contra. Porque assim, atrasa muita coisa, né? E atrasa até a vida da gente. E tudo você tem que fazer rápido, tem que fazer correndo. A popularidade da medida está em alta nos últimos dias. O governo federal deve votar ainda nesta semana a retomada do horário de verão, que em 2019 foi extinto no país durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, após longo período de estiagem enfrentado pelo país e o acionamento da bandeira vermelha feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o horário de verão pode ser uma saída para a geração de economia. A ANEEL acionou a bandeira vermelha patamar 2 em função de previsões de chuvas bem abaixo da média histórica, fazendo então com que ocorra a necessidade de despacho, geração de térmicas, muitas vezes óleo diesel, que são térmicas mais caras, para fazer frente a esse cenário de pouca chuva. O horário de verão ele traz maior facilidade para as pessoas e aquela sensação de segurança para estar dando nas ruas. Isso é muito bom para o comércio e também para o setor de serviços. O setor de serviços, por exemplo, os bares e restaurantes, eles esperam ter um aumento de 50% na sua rentabilidade ali nesse horário, entre as 5 e as 19 horas, e também eles esperam que cresça entre 10% a 15% do seu faturamento enquanto tiver horário de verão. Segundo especialistas, esse impacto no setor de serviços, com a retomada do horário de verão, pode afetar diretamente as contas públicas. Para o governo, quando há mais movimentação, isso significa mais emprego sendo gerado, mais pessoas trabalhando, renda na economia, mais pessoas comprando, podendo comprar, isso é mais impostos. Levantamento divulgado pelo site de pesquisas Datafolha aponta que 47% dos brasileiros são favoráveis à volta do horário de verão, enquanto outros 47% são contra. 6% se dizem indiferentes. A aprovação depende agora de avaliação dos riscos energéticos que a decisão pode trazer. Apesar de a gente ter dias mais longos, com maior iluminação, que nos permite economizar até, né, com a iluminação artificial, mas você tem ali um aumento de consumo, principalmente com ventiladores, circuladores e o ar-condicionado, que consome bastante nesse período. Independentemente disso, a economia em casa deve ser constante para evitar surpresas na conta de luz no final do mês. E realmente nas pequenas práticas que pode estar ali a salvação no final do mês. A energia elétrica está muito cara, a gente sabe disso, compromete muito da renda familiar. Aquela ideia de você desligar uma luz quando você sai do ambiente, o chuveiro é um inimigo muito grande, então aproveitando que está calor, diminuir ali um pouquinho a tensão. Então, na hora de usar um secador de cabelo, dar mais uma secada no cabelo com a toalha, a geladeira, ficar sempre atento com a porta da geladeira, não deixar a porta da geladeira aberta. Então são esses pequenos hábitos que faz total diferença no final do mês. Padres religiosos e leigos que se dedicam ao trabalho de evangelização das famílias nos movimentos e pastorais da Arquidiocese de Belo Horizonte são convidados para participar do segundo encontro arquidiocesano das famílias. O momento de comunhão, oração e partilha é organizado pela Pastoral Familiar e traz na programação palestras, testemunhos e a Santa Missa. O evento será realizado na Catedral Cristo Rei no próximo sábado, dia 19 de outubro, a partir das 8h30 da manhã. A Catedral Cristo Rei fica na rua Campo Verde, 165, bairro Juliana. A paróquia Coração Eucarístico de Jesus está precisando de doações para o Bazar São José. Podem ser doadas roupas em geral, calçados, itens de casa e decoração que estejam novos ou em bom estado. Tudo pode ser entregue para a equipe do Bazar ou para a equipe de acolhida após as celebrações nos fins de semana. O bazar será já no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, no Convívio São José, que fica na rua Dom José Pereira Lara, número 229, no bairro Coração Eucarístico.
O Papa Francisco escreveu uma carta de boas-vindas aos novos cardeais que serão criados no dia 7 de dezembro no Vaticano. Serão 21 novos cardeais, entre eles o brasileiro Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e também presidente da CNBB. Francisco iniciou a carta recordando que eles passarão a fazer parte do clero de Roma e que essa pertença exprime a unidade da Igreja e o vínculo de todas as igrejas com a Igreja de Roma. Em seguida, lançou um convite para que sejam encarnadas as 3 atitudes de São João da Cruz: olhos altos, mãos juntas e pés descalços. E durante o Ângelus, o Papa refletiu sobre a passagem em que um rico pergunta a Jesus como poderia segui-lo. A orientação foi para que vendesse todos os bens e se juntasse ao grupo, mas o homem se afastou. Jesus nos convida a arriscar o amor, vender tudo para dar aos pobres. O que significa? Significa despojar-nos de nós mesmos e de nossas falsas seguranças, estando atentos aos necessitados e compartilhando nossos bens, não apenas coisas, mas o que somos, os nossos talentos, a nossa amizade, o nosso tempo e assim por diante. Irmãos e irmãs, aquele homem rico não quis arriscar. Arriscar o quê? Não quis arriscar o amor e foi embora com o rosto triste. E nós perguntemo-nos: a que o nosso coração está apegado? Como saciamos nossa fome de vida e felicidade? Sabemos partilhar com quem é pobre, com quem está em dificuldade, ou precisa de um pouco de atenção, que precisa de um sorriso, de uma palavra que o ajude a reencontrar a esperança, que precisa ser ouvido. Lembremos-nos disso. A verdadeira riqueza não são os bens deste mundo. A verdadeira riqueza é ser amados por Deus e aprender a amar como Ele. A Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com a Defensoria Pública de Minas Gerais, está arrecadando doações para a campanha solidária do 8º Dia Mundial dos Pobres. As instituições estão preparando uma programação especial para acolher e amparar os nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua na capital. E você pode contribuir levando sua doação a um dos 6 pontos de entrega em Belo Horizonte até o dia 7 de novembro. Doe calçados, chinelos, roupas e itens de higiene pessoal. A acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, na Arquidiocese de Belo Horizonte, fica na rua Além Paraíba, número 208, no bairro Lagoinha, e recebe doações de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. De acordo com o último censo da população adulta em situação de rua da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, mais de 5.000 pessoas vivem em situação de rua em Belo Horizonte. E mais de 188.000 vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em Minas só neste ano. O subsecretário de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Arthur Campos, vai nos dar um parecer desse quadro. Boa tarde, Arthur. Quais setores são os principais responsáveis pela empregabilidade no Estado? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela TV Horizonte. Então, André, nós vivemos aqui em Minas Gerais, né, desde 2019, o crescimento, né, das vagas ofertadas aqui no nosso estado, né? Minas Gerais vem sendo, nesses últimos anos, um dos estados que mais gera postos de trabalho proporcionalmente, né? A meta aí do nosso governador Meuzema e da nossa secretária Ali Portela é chegar a 1 milhão de vagas abertas, né, até 2026. A gente pode destacar, né, que hoje o que a gente tem maior ocupação são auxiliares de serviços gerais, vendedor, né, no comércio varejistas. A gente tem que comparar muito o que é maior ocupação e maior saldo, né? Quando a gente fala em ocupação, a gente pode pegar, no caso, o varejista. A gente tem uma alta ocupação, mas porém a gente vê alguns saldos negativos. Isso é devido porque gira muito, né, a questão do comércio.
Então hoje, se a gente pegar de maior saldo, a gente tem serviço de administração, né, administrativo, alimentador de linha de produção, até a própria parte do comércio, ajudante de obras, né, na construção civil, a gente vê que tem muitos postos abertos. Então, assim, são essas as atividades, né, da economia que mais estão abrindo postos de trabalho. Isso devido, né, à política econômica que o governo do estado vem fazendo de atração de investimento, de atração de empresas, para que a gente possa abrir esses postos de trabalho. Pois é, ainda há vagas no trabalho em Minas ou é necessário que novas empresas venham para que o estado consiga gerar emprego? Há muitas vagas, tá? Todo mundo pode procurar aí o Cine aí do seu município ou do município mais próximo, que tem várias vagas em aberto, né? E para isso, o governo de Minas, a gente não só preocupa em abrir, em trazer investimento, em trazer empresas para abrir essas vagas, mas também estamos com um projeto de qualificação lançado recentemente, onde a gente vai, que é o Minas Forma, onde a gente vai atingir mais de 100 municípios nessa primeira leva, né, que vai acontecer até o primeiro trimestre do ano que vem, e já vamos entrar também para a parte da indústria. Então nós estamos falando aí cerca de, nessa primeira leva, 8 mil vagas e mais 8 mil vagas, mais ou menos, para essa segunda leva. Porque é importante, pessoal, a gente não só abrir o posto de trabalho, mas que a gente qualifique essa mão de obra para que os mineiros e as mineiras ocupem essas vagas de trabalho. E Arthur, nós vimos um boom do empreendedorismo como consequência da pandemia da Covid-19. A atividade ela segue em alta ou já está havendo uma migração para a CLT? Não, eu costumo falar que o empreendedorismo, ainda mais hoje em dia, né, ainda mais pós-pandemia, que todo mundo quis começar a empreender, quis começar a entrar para esse mercado, ele tem muito espaço também, pessoal. Eu acho que a gente tem tanto vagas, postos abertos de trabalho para quem quer trabalhar na CLT, mas também temos várias oportunidades para quem quer empreender, né? Sobretudo aquelas pessoas em questão de vulnerabilidade que queiram empreender, procure, né, o governo do estado. Nós temos vários projetos, né, voltados para mulheres, voltados para os jovens, para que instigue, né, essa cultura de empreendedor, para que eles possam empreender. Porque a gente sabe também que hoje o pequeno empreendedor, ele gira muito a economia, né? Às vezes a gente pensa só nas grandes empresas, mas esquece do comerciante, esquece dessas pequenas empresas que giram a economia dentro aqui do nosso estado, né, e do nosso país também. Tá certo, Arthur. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, pessoal. Valeu. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para hoje em Minas. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, a tarde será de sol com períodos de céu nublado e muitas nuvens. A noite é de céu fechado. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar fica entre 35% e 70%. Em Rio Manso, na região metropolitana, o tempo fica semelhante ao da capital. Sol com muitas nuvens e noite de céu nublado. A mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 80%. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a tarde será de sol com muitas nuvens e momentos de céu nublado. À noite, o céu continua fechado. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 32. A umidade relativa do ar fica variando entre 30% e 80%. Futebol, o Brasil entra em campo hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Às 9h45 da noite, a seleção recebe o Peru, em Brasília. Dorival fará 3 mudanças em relação ao time que venceu o Chile na semana passada. Danilo e André saem para as entradas de Wanderson e Bruno Guimarães. E o Gerson ficou com a vaga do Paquetá, que está suspenso. A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou as regras para a venda de flores naturais no dia de finados, em 2 de novembro. Neste ano, a PBH autorizou a venda de flores naturais nas feiras de finados, promovidas pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica nas ruas próximas à entrada dos cemitérios municipais. Serão emitidas autorizações para no máximo 5 barracas por cemitério. As barracas deverão ser montadas às 6 horas da manhã e desmontadas às 5h30 da tarde. Os produtos deverão ser condicionados em embalagens que impeçam o acúmulo de água. Os floristas interessados devem comparecer nos dias 17 ou 18 de setembro, próximas quinta e sexta-feira, de 8 da manhã às 4 da tarde, na administração do cemitério no qual deseja comercializar flores com documentos pessoais com foto e comprovante de endereço. No dia 21 serão realizados sorteios das vagas e da ordem de distribuição dos floristas autorizados.
No último episódio da série Vida Tecnológica, vamos ver como a tecnologia tem ajudado no desenvolvimento da medicina. Hoje já é possível fazer cirurgia estando médico e paciente em cidades diferentes. Há 8 anos, a vida de Belén mudou. Após sofrer um acidente de ônibus, ela precisou amputar a perna esquerda. Eu perdi esta y bueno, en esta tuve fractura, pérdida de la piel, de los ligamentos del joelho. Fue un accidente muito grande. Em busca de uma maior qualidade de vida, a psicóloga argentina começou um processo de reabilitação no Brasil com uma prótese biônica. Mi vida cambió, este joelho es muy bom, permite caminar, estar en la estera, subir y bajar rampas, escaleras. Yo hice zumba, bailaba zumba, voy al gimnasio, así que es muy buena rodilla. As próteses biônicas alinham a biologia com a tecnologia, tornando os movimentos mais fáceis e orgânicos, contribuindo para que o paciente tenha uma sensação mais próxima do natural. A gente tem uma diferenciação entre próteses que seriam mecânicas e hoje nós temos as próteses biônicas. As próteses biônicas seriam como utilizar uma inteligência artificial, trazer o movimento, a biomecânica, para dentro da adaptação humana, a cinesiologia humana. E as próteses mecânicas já são próteses com movimentos mais simples, que dependem mais da condição do usuário, vamos dizer assim. De uns tempos para cá, vem aumentando muito essa questão da inteligência artificial e cada vez mais as empresas estão investindo em tecnologias de ponta, tecnologias microprocessadas com uso de computadores, que vem tornando essas próteses com essa tecnologia que a gente chama biônica. As próteses biônicas são desenvolvidas para suprir membros inferiores e superiores. A gente tem aqui como exemplo, por exemplo, uma mão biônica. Nós temos aqui 2 eletrodos de superfície. Esses eletrodos são colocados sobre a pele do paciente, não são implantados, são só colocados sobre a pele. Eles vão conectar através de um cabo, a mão e uma bateria. E esses eletrodos vão captar o sinal do músculo e eles vão mandar essa informação para a mão, onde um eletrodo vai fechar, o outro vai abrir. E essas mãos vão ter diferentes tipos de movimento. Elas podem ter pinça fina, elas podem ter fechamento com hook, elas podem ter o open palm, que é a palma da mão aberta para colocar um prato de comida. O objetivo dos joelhos biônicos são promover um funcionamento mais fisiológico da marcha. Já existe há mais tempo do que a mão. É uma tecnologia até um pouco mais acessível do que as mãos hoje. Existem diversos modelos e que vão propiciar segurança e dinamismo ao usuário. A tecnologia é aliada em vários processos na área da saúde. Em um hospital, por exemplo, ela está presente desde a entrada do paciente até a alta. Novas ferramentas são desenvolvidas e aperfeiçoadas constantemente para auxiliar no trabalho do médico e garantir o bem-estar do paciente. Como que, na verdade, a gente pode usar a tecnologia como meio e não como um fim, né, para potencializar, né, trazer um ganho de eficiência, né, de produtividade da cadeia de saúde como um todo, mas também dar ferramental para o médico para ter elementos para cuidar melhor do seu paciente, né? Acho que esse é o importante. É como que, por exemplo, a inteligência artificial consegue, exemplo, pegar dados não estruturados de todo o histórico de saúde de um paciente, que às vezes o médico gasta dezenas de minutos lendo, revisitando e já entregar de forma estruturada no ato da consulta, né? Outro avanço tecnológico na medicina é a cirurgia robótica, que potencializa a visão e os movimentos do cirurgião. A técnica é usada em procedimentos minimamente invasivos nas áreas de urologia, ginecologia, torácica e cardíaca. Ele vai atuar de forma remota, né? Então ele está operando o robô e o robô, né, dentro com os comandos e o robô as pinças no paciente, né, com uma precisão, né, muito mais
muito mais adequada, né? E aí a gente sabe, né, que tem estudos que estão demonstrando que cirurgias robóticas, o paciente tende a sangrar menos, né? Tende a entregar um melhor desfecho, menor complicações, né? Essas evoluções de técnicas e procedimentos, cada vez mais aliados à tecnologia, vão exigir mudanças na formação dos profissionais da saúde. Acho que a gente vai ter que rever isso tudo, né? Como que a gente trabalha inovação em saúde, né? Parte de dados, que cada vez esses profissionais vão ser mais demandados, né? Como que a gente incorpora, determina casos de uso, de aplicação de tecnologia em saúde, seus riscos, né? Porque quando a gente fala de saúde também, diferente de algumas indústrias, eu tenho que ser muito criterioso em trazer e incorporar novas tecnologias, porque a gente está falando às vezes de riscos que qualquer mudança são inaceitáveis, né? A inteligência artificial tem sido usada em ferramentas que auxiliam o dia a dia das pessoas, mas golpistas também estão utilizando a tecnologia para cometer crime. A advogada Alessandra Margotti vai nos explicar o que diz a lei em casos como esse e como se proteger. Boa tarde, Alessandra. Como é que a inteligência artificial tem sido utilizada pelos criminosos? Boa tarde, André. Boa tarde a todas e todos. Bom, de fato, né, assim como toda a sociedade está se integrando tecnologicamente, de fato, realmente a criminalidade também tem migrado para a internet, né? E a inteligência artificial ela pode ser utilizada de diversas formas, infelizmente, mas a principal delas, para não tomar muito tempo aqui, é a ferramenta de phishing, né, que é aquele link, um link malicioso que a gente recebe no celular ou no e-mail e que por meio de engenharia social, né, o ludibria, o engodo do criminoso para aquela pessoa que recebe aquele link, a pessoa é encaminhada, levada a clicar naquele link. E a inteligência artificial ajuda no disparo desses e-mails, né? Então, se antes conseguiam as pessoas criminosas dispararem 5, 10 e-mails desse, agora dispara milhares com a ajuda da inteligência artificial, que também ajuda, inclusive, na escrita, na elaboração de textos melhor elaborados, com respeito às normas cultas e técnicas, né? E isso, no que a gente chama de engenharia social, é uma ferramenta muito útil para o criminoso enganar a vítima, sobretudo nos crimes chamados socialmente como golpes, né? Que são os crimes informáticos que geram danos patrimoniais, financeiros. Infelizmente, nosso tempo está apertado hoje, Alessandra, mas fica a dica, né? Quem receber links, confie sempre na fonte, né? Não sai clicando em qualquer coisa, não, porque pode cair no golpe. Muito obrigado, viu, pelas informações, Alessandra. Sim, uma ótima tarde para você. Boa tarde, um abraço. E nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.